Psicopatas. Fala galera, eu sou a Bá e este daqui é mais um vídeo do Cuscuz de quarta-feira, bonito e maravilhoso. Só que hoje eu resolvi falar de um autor de livro que eu estou fascinada. Recentemente eu li tudo, que são poucas, mas todas as publicações dele. E eu tô falando do Rafael Montes, um carioca extremamente novo que lançou o seu primeiro livro, tipo, com 21 anos, pra humilhar todo mundo. Tipo, eu, que já sou mais velha e que não fiz isso ainda. E nem pretendo, talvez, fazer isso na minha vida. Rafael Montes, o primeiro livro dele foi Suicidas, este daqui. E, bom, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar sobre ele, não sobre os livros específicos, mas sim sobre a própria forma de escrita do Rafael, que me encantou muito, é que ele é doente, cara. Ele é doente demais. Ele é muito perturbado. Mas enfim, Suicidas foi seu primeiro livro e chegou à reta final do Prêmio São Paulo de Literatura de 2013. Cara, aqui em Suicidas a gente vai ter basicamente um porão, 9 jovens, uma arma e uma roleta russa. Basicamente isso. Mas o mais interessante, que te amarra tanto nessa narrativa do Rafael, é que ele faz com que a gente fique andando do passado pro presente. E esse presente, esse passado, ele também não é só não tem só um tempo de passado, tem várias camadas de passado. E você fica justamente desvendando a trama, variando assim entre passado e presente, viajando junto com os personagens para um final de arrepiar. Sério. O outro livro, que na verdade foi o primeiro livro dele que eu li e que me fez ficar assim extremamente fascinada pelo Rafael Montes, foi Dias Perfeitos. Esse daqui já lançado pela Companhia das Letras. A gente vai ter basicamente um psicopata muito maluco que se apaixona por uma garota e eu não vou falar mais nada. Basicamente um cara com indícios de psicopatia que se apaixona por alguém, então você já deduz isso que não é algo bacana, pelo menos não pra garota, porque pro cara aí a gente vai, porque eu vou entrar um pouco mais nessa questão de psicopatas e sociopatas, que é uma questão muito interessante que o Rafael traz para os seus livros. Aqui a gente vai ter uma narrativa tão incrível. Na verdade, assim, eu acho que em questão de narrativa, julgando os dois livros, Suicidas tem uma narrativa muito mais fluida e Dias Perfeitos tem uma coisa muito mais bem escrita, bem elaborada, porque aqui, querendo ou não, o escritor ele já tinha uma certa bagagem, né? Então ele já tinha passado por sua primeira publicação, escrito já diversos contos e etc, etc. Então aqui ele tá muito mais experiente, né, em contar a história que ele queira. E o último lançamento, que foi pela Suma, pela editora Suma, foi o Vilarejo. Aqui a gente vai ter alguns contos do Rafael, que já são contos de terror. Então a gente sai dessa vertente de psicopatia e sociopatia e etc. E vai para esses contos de terror num nível extremamente macabro. Eu não consegui terminar ainda, ó. Vocês podem ver, eu acho que eu li 3 contos, porque aqui, cara, você tem que ler e você tem que digerir aquilo, você tem que refletir, você tem que esquecer. Deixando de lado esse último livro dele, O Vilarejo, que tem esses contos mais macabros, de terror mesmo, que envolve canibalismo e por aí vai, os 2 livros anteriores, tanto Suicidas quanto Dias Perfeitos, a gente tem basicamente histórias de psicopatas. Eu falo basicamente porque realmente eu não quero dizer absolutamente nada sobre as obras. Então, se você se interessar, você lê e não olha a última página, porque nós leitores temos essa mania, então não olha as últimas páginas. Os livros dele você não pode fazer isso, porque o final, todos os finais são de te arrepiar e te deixar tipo, what? Mas enfim, eu tava fazendo uma pesquisa sobre essa diferença entre psicopata e sociopata e etc. E basicamente ambos são considerados como transtornos antissociais. Eles têm grandes semelhanças, mas alguns pontos diferentes.
As semelhanças basicamente se resumem a comportamento violento, desconsideração de lei, você não sente culpa, ou seja, o céu é basicamente o limite para psicopatas e sociopatas, porque eles não têm essas barreiras morais que normalmente as pessoas têm, certo? E as grandes diferenças se resumem basicamente em que um psicopata, ele muitas vezes é um cara extremamente legal, tipo o teu vizinho super amigo, o cara que mora no teu prédio do lado, ou então o cara que trampa com você e que nunca demonstrou exatamente nenhum indício de ser um psicopata, porque ele é realmente uma pessoa normal, ele tem essa facilidade de vestir uma máscara basicamente, e muitas vezes essa máscara faz parte dele, sabe? É aquela coisa de tipo, a pessoa não tem consciência de que está fazendo algo de errado porque pra ele aquilo é algo certo. E isso, inclusive, a gente vê muito ser retratado nos livros do Rafael Montes. Ele consegue colocar isso de uma forma na trama que você, quando você realmente descobre o que tá acontecendo, você fica, what? Como? Todas as possibilidades que eu pensei de final pra essa história não foi, tipo, nenhuma delas. É assim, a trama do Rafael é basicamente assim, você fica em choque. E ao contrário do psicopata, o sociopata ele é extremamente antissocial, então ele é aquele cara quieto, excluído, que não gosta de, tipo, estar em meio de pessoas e por aí vai, mas em determinados momentos da vida ele consegue mascarar também essa questão, fingindo que tá tudo bem, quando realmente não tá. Ele consegue, tipo, fingir esse tipo de sentimento. Vamos supor, ele vai numa festa. Ele não gosta de pessoas, mas na cabeça dele tem uma engenharia toda de alguma coisa que ele tá planejando fazer. Então ele vai mascarar um sentimento de estar confortável socializando com essas pessoas para atingir um objetivo final. O que eu consegui absorver de todos os livros do Rafael Monte é que a gente tem muito mais esse lado psicopata do que sociopata. Então a gente tem psicopatas de verdade nesses livros e é muito interessante como a gente consegue entender como que a mente dessas pessoas funcionam. Por mais que sejam ficções, ambos os livros, tanto Suicidas quanto O Dias Perfeitos, são ficções, certo? Não existe na vida real. Mas você não consegue descartar a possibilidade disso existir ou, tipo, existir um dia, ou já existe, ou existiu no passado, ou tá aqui do meu lado, sabe? Basicamente isso. Engraçado até, inclusive, que eu tava lendo esses dias uma matéria na internet que eram, tipo, sei lá, 9 indícios, ou assim, tome cuidado porque algumas pessoas viciadas em café podem ser psicopatas. Eu vou ver se eu acho essa matéria, eu deixo aqui linkado no post do vídeo se eu achar. E tem várias coisas assim de tipo mudanças de comportamento, coisas pequenas, cara, que são extremamente assustadoras. Porque, beleza, você lê um livro, você vê um filme, aquilo tem uma barreira gigantesca, assim, tem um muro de proteção com você. E quando você começa a pesquisar isso e trazer isso pra vida real, você fica meio paranoico, assim, de meu Deus do céu, sabe? Tipo, meu vizinho pode ser um psicopata e eu não sei. E justamente essa questão de, tipo, psicopatas e sociopatas, muitas vezes eles são pessoas normais, assim, entre aspas, dentro do padrão, que você não vai desconfiar, só que uma vez na vida ele pode ter um surto. E todo esse seu gene ou indício de psicopatia ou sociopatia, ele vai se aflorar em apenas um momento da vida. Tipo, basicamente isso. É um tanto quanto assustador, mas de qualquer forma eu super indico os livros do Rafael Montes. Me fez pensar sobre essa questão, inclusive eu pesquisei bastante sobre psicopatas e sociopatas, etc. E estou muito interessada em ler mais livros assim, porque dos livros eu não tenho tanto medo quanto dos filmes. Então é uma trama tipo mais amarradinha, um negócio que não fica me dando susto, sabe? A qualquer momento as coisas vão acontecendo devagar e eu vou entendendo. E é um tanto quanto assustador também, mas é basicamente uma forma muito agradável de interagir, conhecer esse universo que pelo menos eu nunca tinha tido contato.
Foi isso então, galera. Leiam Rafael Montes e não se esqueçam de deixar indicações aqui nos comentários de livros de psicopatas, sociopatas ou que envolvam esse gênero da literatura, porque eu realmente estou muito interessada nisso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado, um beijo e até mais. Tchau!